Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Eu quero te desejar boas-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma aula feita com muito amor para você que está aí do outro lado dessa câmera. Muito bem, se você não é inscrito, não ativou as notificações, o que você está fazendo? Já inscreva-se, já ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, que entrega para você farmacologia, fisiologia terapêutica toda a semana nesse YouTube de meu Deus. Então, muito bem. Hoje vamos falar de diuréticos. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa revisão, porque eu trouxe os pontos mais importantes de cada uma das classes dos fármacos que nós chamamos de diuréticos. Vamos para a aula então. Bem, podemos dividir as classes de diuréticos principalmente em 5 categorias, olha só. A primeira categoria é chamada de bloqueadores da anidrase carbônica. Segunda categoria, e dei como exemplo, a acetazolamida. Segunda categoria dos diuréticos osmóticos, aqueles que mexem na osmolaridade do filtrado renal, e principalmente nós temos então o manitol. Na terceira categoria, nós temos então os diuréticos de alça, aqueles que vão atuar na alça de Henle, na região da alça de Henle de reabsorção de soluto, e não aquela que não tem o papel de reabsorção. Esses fármacos são ótimos diuréticos, mas fazem a depressão de várias estruturas que pode prejudicar o nosso organismo também. Por exemplo, nós temos como um integrante desta classe a furosemida. Na quarta categoria de diurético, nós temos os diuréticos tiazídicos, que vão atuar na região distal do nosso néfron e assim fazer o papel de impedir também a reabsorção do sódio. E por fim, nós temos os antagonistas do receptor de aldosterona ou poupadores de potássio, se formos abranger essa classe para a milorida, que é um bloqueador de canal de sódio e também diminui a perda de potássio. Então, essas 5 categorias: inibidores da anidrase carbônica, diuréticos osmóticos, diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos e poupadores de potássio, são os principais fármacos categorizados como diuréticos. E de maneira geral, um diurético precisa fazer algumas coisas no organismo para ser diurético, vamos dizer assim. Ele precisa aumentar a taxa de fluxo de urina, como um todo, precisa aumentar principalmente a excreção da própria água e do sódio junto, para diminuir a pressão arterial, e, claro, ajustar o volume e composição dos fluidos em diversas condições patológicas, por exemplo, na hipertensão arterial, na insuficiência cardíaca, na insuficiência renal, na síndrome nefrótica e também em casos de cirrose. Se ele apresenta essas características, ele pode ser então um diurético e ele é enquadrado nessas principais categorias. Quando nós falamos em diuréticos osmóticos, nós temos então como opção o manitol, a ureia e a glicerina, e principalmente então o manitol. Eles são agentes filtrados livremente no glomérulo, porém eles não conseguem ser reabsorvidos quando entrarem na filtração renal e assim aumenta a pressão osmótica dentro do tubo renal. Isso faz com que a água deixe de ser reabsorvida e fique dentro do fluido renal. Isso aumenta então a osmolaridade do plasma, porque a água vai deixar de ser reabsorvida. Essa expansão transitória do volume extracelular diminui a liberação de renina e acaba também diminuindo a pressão arterial. O problema é que os diuréticos osmóticos, uma vez que são filtrados lá na cápsula de Bowman e fazem então um aumento da concentração do filtrado, eles acabam eliminando, excretando na urina também outros íons que acabam ficando com a água ali dentro do filtrado. Por exemplo, o sódio, que é o objetivo de um diurético, é eliminar sódio, porém elimina também potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato e fosfato. Eles são utilizados em casos de insuficiência renal aguda, crise aguda de glaucoma, na diminuição
de possíveis edemas cerebrais pré-cirúrgicos e também no sintoma, na síndrome de desequilíbrio dialítico que acontece, né, dialítico que acontece na hemodiálise e também na diálise peritoneal. Então, esse é o principal emprego dos diuréticos osmóticos. Também nós temos uma outra classe de diuréticos também muito utilizada não apenas como tratamento de hipertensão, mas principalmente utilizados como soluções tópicas para glaucoma, já que a enzima anidrase carbônica também está presente no nosso olho, controlando vários papéis de secreção e retenção ocular. Nós temos os inibidores da anidrase carbônica, principalmente representados pela cetazolamida. Eles fazem, então, paralelo ao mecanismo de bloqueio da anidrase carbônica, eles fazem a alcalinização da urina, o que pode gerar uma acidose metabólica. Notem que o manitol, que é um diurético osmótico, mexe com a concentração do sangue. Isso não é bom. Então, inviabiliza tratamentos ao longo prazo. Da mesma forma, os inibidores da anidrase carbônica acidificam o sangue, porque eles alcalinizam a urina. Eles impedem a liberação do hidrogênio, do próton, do sangue para a urina. E isso faz com que ocorra uma acidose metabólica. Então, além disso, além da acidose metabólica, os inibidores da anidrase carbônica também alteram o pH, por gerarem alteração do pH da urina, transformando ele num pH alcalino, aumentam a reabsorção de amônia, o que aumenta, então, a concentração da amônia no sangue. Eles são extremamente contraindicados em pacientes que têm problemas com a concentração da amônia, cirrose hepática, por exemplo, DPOC. Por quê? Porque uma acidose metabólica ela é balanceada pelo sistema respiratório, eliminando o CO2. E se a pessoa tem DPOC, ou seja, tem dificuldade na eliminação do CO2 porque o sistema pulmonar está comprometido, pode piorar a acidose metabólica e gerar então problemas gravíssimos no paciente. Eles acabam sendo indicados propriamente por isso, em glaucoma, para diminuir então a pressão intraocular, em eventos de edema pelo potencial diurético que eles têm, mas também na própria alcalose metabólica, já que eles geram acidose metabólica, eles são utilizados em quadros de alcalose metabólica para controlar então a acidez do nosso sangue. Então vamos entender por que eles causam tudo isso. Olha só, aqui nessa figura nós temos o lúmen de filtração renal. Então por aqui está sendo composto, está sendo fabricado a nossa urina. Aqui nós temos a célula do nosso tubo renal e aqui nós temos então o sangue, né, para onde são levadas ou retiradas as substâncias do nosso sangue. Chegando então aqui na nosso filtrado renal, depois da filtração fenestrada do nosso glomérulo, nós encontramos o bicarbonato de sódio, uma molécula extremamente instável que ao chegar no nosso filtrado renal acaba se dissociando, dando origem ao sódio e ao bicarbonato. E é aqui que entra então a anidrase carbônica. O sódio ele é transportado, ele é reabsorvido por transportadores das células da região em troca do hidrogênio. Então o hidrogênio, o próton, né, que vai ser eliminado do nosso corpo, ele é secretado em contrapartida à reabsorção do sódio, como mostra na imagem. A chegada do próton no meio da formação da nossa urina faz com que ocorra uma reação de ligação dele com o bicarbonato, dando origem ao ácido carbônico, que vai ser praticamente digerido pela anidrase carbônica, por essa enzima que nós estamos falando. Então a anidrase carbônica vai transformar o ácido carbônico em água e CO2. A água e o CO2 voltam para dentro, então, da célula, reabsorvem para dentro da célula renal e vão dar origem, junto com o CO2 que vem do sangue, ou seja, retirando o CO2 do nosso sangue, nós temos, então, a produção de mais ácido carbônico pela ação da mesma enzima, a anidrase carbônica. Então, ela vai fazendo essa conversão de ácido carbônico em CO2 e água e de CO2 e água em ácido carbônico. Ora dentro do lúmen do nosso rim, outra hora dentro da célula do nosso tecido renal. Então a produção de mais ácido carbônico faz com que,
como é uma molécula que tem, de certa forma, uma instabilidade, dê origem novamente ao próton e ao bicarbonato dentro da célula. O bicarbonato é reabsorvido e o próton, mais uma vez, secretado. Então, nesse balanço geral, nós temos o quê? Com a ação da anidrase carbônica, nós temos, então, a reabsorção do sódio. Então, o sódio vai sair do bicarbonato de sódio e vai entrar para o nosso organismo, e a reabsorção do próprio bicarbonato. Então, o bicarbonato ele vai alcalinizar nosso sangue e vai manter o nosso pH da urina ácido, porque eu estou eliminando o próton, tenho ácido carbônico, tenho próton na minha urina, e reabsorvendo bicarbonato. Quando eu utilizo, então, um inibidor da anidrase carbônica, esse processo para de acontecer. Então eu deixo de secretar o hidrogênio, deixo de reabsorver o bicarbonato, por isso que eu tenho o risco de ter uma acidose metabólica no organismo, porque eu não estou mais liberando o bicarbonato e estou retendo o próton no meu corpo. E por tudo isso devido à alcalinização da urina, né, que acaba sendo gerada pela manutenção do bicarbonato de sódio dentro da minha urina. Show? Então os inibidores da anidrase carbônica, na hipertensão, por exemplo, fazem o papel por bloquearem a reabsorção de sódio. Só que acabam gerando todo um processo de desbalanço ácido-base da relação entre o rim e o nosso organismo. E também, então, não devem ser utilizados a longo prazo. Normalmente não são utilizados a longo prazo devido a todos esses problemas que envolvem, então, a acidez. Então notem, retomando novamente, que os inibidores da anidrase carbônica mexem no balanço ácido-base do nosso organismo. E os diuréticos osmóticos mexem com a concentração do sangue. Então, essas duas primeiras classes de diuréticos acabam sendo menos empregados no tratamento longo e contínuo de problemas cardiovasculares. Agora, os diuréticos de alça são um pouquinho diferentes. Na classe dos diuréticos de alça, nós temos o ácido etacrínico, a piratenida e principalmente a furosemida. A bumetanida também é utilizada em alguns países, mas principalmente no Brasil a furosemida. A furosemida, então, ela é muito empregada em edemas pulmonares, em insuficiência cardíaca congestiva, onde você tem edema pulmonar e periférico, ascite, hipercalcemia e hipercalemia. O uso de furosemida, especialmente por longos períodos, pode gerar, então, arritmias, alcalose hipocalêmica e, claro, a reabsorção do ácido úrico. A furosemida e a hidroclorotiazida têm uma característica importante. Eles acabam inibindo os transportadores chamados NPT4 e MRP4. Esses transportadores são responsáveis pela secreção de ácido úrico lá no nosso tecido renal. E quando são bloqueados, acabam então impedindo a saída do ácido úrico e retendo o ácido úrico no nosso organismo. Essa retenção do ácido úrico pode fazer com que lá na frente o paciente apresente sintomas de gota, cristalização dos sais de urato nas articulações e apresente sintomas de gota. Então o uso a longo prazo de diuréticos, de alça e tiazídicos, que são a próxima classe que falaremos, fazem ao longo prazo o efeito gotoso no paciente. Muito bem, qual é o mecanismo dos diuréticos? Será que eles mexem com enzimas também, ou com a concentração da nossa urina? Não. Eles vão então na alça de Henle ascendente. Para quem não lembra, nós temos algumas porções no nosso néfron que fazem funções diferentes. A primeira porção é a cápsula de Bowman, que faz a filtração. Depois nós temos então o tubo contorcido proximal, que faz muita reabsorção de sódio, é lá que atua principalmente os inibidores da anidrase carbônica, e boa parte do papel dos osmóticos, né, diuréticos osmóticos, já começa lá no tubo contorcido proximal, mas não é só essa região. Depois do tubo contorcido proximal, nós temos a alça de Henle descendente e depois a alça de Henle ascendente, que é lá onde está a grande concentração de transportadores de reabsorção também. Um dos transportadores de reabsorção de substâncias, de solutos da nossa urina, ela é
a bomba que transporta sódio de volta para o nosso corpo, cloro e potássio ao mesmo tempo. É a bomba sódio, potássio, 2 cloros. Esse transportador, então, ele faz com que haja uma retenção desses 3 íons no nosso organismo, impedindo que ele seja eliminado na urina. Então pense, a urina está subindo aqui na alça de Henle ascendente e o sódio, o cloro e o potássio voltam para o nosso organismo. Na verdade, o potássio fica circulando entre a célula e o nosso sangue, mas o cloro e o sódio voltam para o nosso corpo, voltam para o nosso sangue para depois serem filtrados e talvez voltarem novamente, né, em mais uma etapa de passagem pela alça de Henle ascendente. Mas ao utilizar diuréticos de alça, eu tenho um bloqueio dessa bomba de cotransporte e acabam impedindo a reabsorção do sódio, que é o objetivo do diurético, diminuir a reabsorção do sódio, só que acabam também diminuindo a reabsorção de potássio. Ou seja, ocorre uma perda de potássio na urina, inclusive com isso, esse papel, esse problema já coloca um nome a mais nessa classe. Além de serem diuréticos de alça, são diuréticos perdedores de potássio. Porque o potássio, a perda de potássio na urina pode gerar arritmias, problemas cardiovasculares, articulares. Então a perda de potássio, ela é muito danosa para o organismo, especialmente quando se tem essa perda em excesso e por longos períodos. Então, essas são as características da classe dos diuréticos de alça. Se nós vamos pensar na principal classe de diuréticos, a classe mais utilizada por longos períodos por pacientes, por exemplo, com hipertensão arterial sistêmica, nós encontramos as drogas benzotiazínicas, ou seja, os diuréticos tiazídicos. Esses fármacos, eles acabam tendo menos efeitos adversos que outros diuréticos, permitindo a utilização a longo prazo. Porém, eles também causam alguns problemas. Nós temos como fármacos pertencentes a essa classe a hidroclorotiazida, o diurético mais utilizado na população nos dias de hoje, a clortalidona e a indapamida. São fármacos mais seguros, são indicados para pacientes com função renal normal, porém têm um efeito reduzido quando utilizados em conjunto com os próprios AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Eles acabam diminuindo ou aumentando a resistência dos pacientes à insulina e alguns anticoagulantes. Além disso, o uso crônico também pode aumentar a reabsorção do próprio ácido úrico, porque você impede os transportadores que secretam ácido úrico na urina, que eu já citei quando eu falei dos diuréticos de alça, gerando então um estado gotoso no paciente. Muito bem, mas aonde atuam então os diuréticos tiazídicos? Vamos pensar a viagem que nós estamos fazendo, começando lá no tubo contorcido proximal, descendo pela alça de Henle descendente, depois a alça de Henle ascendente, o local de ação dos diuréticos de alça, e agora chegamos no tubo distal, ou na região distal do nosso néfron, a curvinha do rio, até a última queda do Mississippi, que é os ductos coletores. Então, nessa região, nós temos transportadores de sódio e cloro. Esses transportadores acabam reabsorvendo da urina o sódio e o cloro e mandando para o sangue. Esses transportadores não trabalham diretamente com o potássio. Então, a reabsorção do sódio não depende diretamente da reabsorção do potássio. Por isso que os diuréticos tiazídicos causam menos perda de potássio na urina do que os diuréticos de alça. Porque eles bloqueando esse alvo farmacológico, só se bloqueia diretamente a reabsorção do sódio e cloro. O potássio pode ser secretado ainda? Pode, e daí a mudança na composição desse fluido vai repercutir logo adiante numa maior eliminação do potássio, mas não é algo direto. Por isso que eles causam menos depressão de potássio do que os diuréticos de alça. Muito bem, até agora falamos de duas classes que tinham várias contraindicações, que não eram usadas a longo prazo, e duas classes que são muito empregadas, mas também apresentam contraindicações, especialmente a perda de potássio. Por fim, nós temos a quinta classe de diurético, mais utilizados na prática, que são chamados diuréticos poupadores de potássio. Isso mesmo, eles fazem o efeito diurético, mas acabam poupando esse potássio, na verdade retendo esse potássio no nosso organismo. São eles da classe dos antagonistas de receptores de aldosterona,
por exemplo, a espironolactona, e os bloqueadores de canais de sódio, por exemplo, a amilorida. Como que eles fazem? Como que eles atuam no nosso organismo para terem esse efeito? Pois bem, se nós formos lá nos ductos coletores, vamos ver que nós temos lá a região de colocação das aquaporinas. Até expliquei um pouco sobre aquaporinas na última aula onde eu falei de ADH, hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético é secretado, atua nos seus receptores, né, que ficam na região, então, basolateral das células em contato com o sangue, vai atuar sobre esses receptores, aumentando a produção de aquaporinas e, então, a reabsorção de água. Porém, nessa região dos tubos coletores, nós temos transportadores de sódio e também nós temos as bombas sódio-potássio ATPase, que ficam na região de contato com o sangue. Nós temos um hormônio chamado de aldosterona, que é liberada quando se quer aumentar a pressão arterial e a reabsorção de sódio e água. A aldosterona vai até o núcleo dessa célula, porque ele é um hormônio lipídico, e estimula a transcrição de mais bombas sódio-potássio ATPase e mais transportadores de sódio. O que resulta a ação da aldosterona? O sódio sai do filtrado renal e é reabsorvido e o potássio é eliminado. Esse é o efeito da aldosterona, do hormônio. Mexendo um pouquinho na molécula da aldosterona e criando análogos da aldosterona, nós chegamos na espironolactona, que é um análogo da aldosterona que vai, em vez de estimular o receptor, bloquear o receptor da aldosterona. Então a bomba sódio-potássio ATPase deixa de ser produzida e a bomba de transporte de sódio também. Não tem aquele estímulo da aldosterona, impede a ação da aldosterona nessa região, e daí eu acabo então perdendo esse sódio, eliminando esse sódio e mantendo o potássio no nosso sangue. Muito parecido com a ação então não hormonal, mas direta, da amilorida. A amilorida bloqueia canal de sódio. Se eu bloquear o canal de sódio, automaticamente o sódio dentro da célula diminui, a bomba sódio-potássio ATPase para de funcionar e a eliminação, o vazamento de potássio também para. Por isso que a amilorida também é um poupador de potássio. Um efeito adverso curioso dessa classe dos poupadores de potássio está relacionada com os antagonistas do receptor da aldosterona. A aldosterona é um hormônio lipídico, a base dela é o colesterol. Então nós temos efeitos esteroidogênicos com a ação da espironolactona. Então o uso desse diurético pode gerar ginecomastia, irregularidades menstrual, impotência, diminuição da libido, exortismo e alteração da voz. Então ele tem um papel hormonal também no nosso organismo. E aí, pessoal, esse foi um resumo então dos principais fármacos diuréticos empregados em diferentes condições. Eu trouxe alguns efeitos adversos, é óbvio que tem muito mais, eu discuto muito mais aprofundado, com mais tempo esses temas dentro da nossa plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é o mar azul de farmacologia nesse mundão da internet. Se você tiver interesse, pode clicar no link aqui embaixo. E se você quer aulas sobre fármacos que atuam na hipertensão, ou outras classes de medicamentos que atuam em doenças crônicas, deixa aqui nos comentários, deixa o seu elogio, sua crítica, seu comentário no geral, que eu gosto muito de ler os comentários e responder os alunos. Show de bola? Então até a próxima aula aqui do nosso canal. Tchau, tchau!